Olá, eu sou a doutora Angelita Michele. Você está no canal Esclarecedor Jurídico e nesse episódio de hoje nós vamos responder perguntas. Pessoal, quem aí assistiu os últimos episódios? Quem assistiu, escreve aí para mim assim, Eu quero saber também de onde você está falando, de que cidade você é, coloca aí para mim, tá? Os episódios anteriores vieram falando também sobre audiência. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Tem muita dica bacana. Segue a gente lá no Insta também. No Insta também, ó, estão com várias dicas bacanas, tá bom? E hoje aqui nós vamos responder as perguntinhas dos nossos seguidores. E eu separei 5 perguntas. 5 perguntas que eu achei mais importantes, que por vezes se repetiu e que eu acredito que também seja a dúvida de todos vocês, tá bom? Michele, ainda tenho dúvida, tenho mais dúvidas? Comenta aí, deixa no comentário que todas serão respondidas, combinado? Uma das dúvidas que mais se repetiu lá na caixinha foi: quais dicas para quem vai se preparar para uma audiência? Gente, sempre a preparação, né? A preparação, ela é sempre aí uma das dúvidas mais recorrentes e eu acredito que é uma dúvida primordial, tá bom? Para responder essa pergunta, a gente precisaria aqui de dias de conversa, né? Não é à toa que no dia 7 de novembro nós teremos um evento só para falar sobre isso. Já agenda aí, gente, comparece, tá? Vai ser aqui no canal. Hoje eu vou dar uma resumida nesse tema para vocês poderem entender esse contexto geral, tá? E a primeira coisa que tem que ser analisada, na verdade, né? É a modalidade de audiência. Porque, assim, vai ser em que ramo do direito? Civil, família, trabalhista? Vai ser conciliação, justificação, instrução? Por quê, Michele? Porque todas elas são diferentes. Cada uma é um segmento, é um rito, cada uma tem um fim, um objetivo, tá? No caso da trabalhista, por exemplo, você vai se preparar de determinada forma, que é totalmente diferente de uma audiência de direito de família. Tá entendendo? Vamos lá. Uma das coisas que você também tem que analisar: se você foi contratado ou contratada, né, para o processo todo ou somente para aquele rito específico, só para aquela audiência específica. Você conhece o processo? Você conhece as teses? Vamos começar daí, desse ponto. A gente precisa saber quais as teses do processo, os pontos que se pretende provar naquela audiência, se o objetivo é para a prova ou para a conciliação, se durante o curso do processo essas teses mudaram, né? Também temos que entender os pontos que a outra parte quer tratar. O que ela quer trazer para o processo? Qual a tese da defesa? A tese da parte adversa? Qual o intuito dela ali com o processo, com aquela prova, com aquela audiência? Tá entendendo, gente? Então, assim, tudo isso tem que ser analisado ali, primeiramente, né? No começo ali, tá? Se essa audiência é uma audiência, por exemplo, que seu cliente vai ser ouvido ou não. Se ele for ouvido, tem que ter a preparação do cliente, tem que prepará-lo, inclusive, para possíveis perguntas que serão feitas para ele, explicar para ele como é que funciona uma audiência, como é que funciona o processo, qual é o rito, para que serve aquela audiência específica. Informe ao seu cliente o que pode vir a acontecer nessa audiência, tá? Para que ele chegue bem ciente de como será o rito, o procedimento. O que você não deve? É chegar na audiência como se você estivesse indo para um passeio aí de última hora, que você sequer arrumou a mala. Você sequer arrumou a roupa de ir. Não é assim que funciona na audiência. Na audiência a gente tem que se organizar. Comparecer na audiência ali organizado mesmo, instruído de como vai ser, né?
A audiência, gente, são assim, são dinâmicas, aceleradas e por muitas vezes o improviso ele causa sérios prejuízos. Ok, galera? Se for de conciliação, prepara aí a possível proposta, né? Se for de instrução, prepara as perguntas. Se for uma transação penal, prepara as possibilidades de acordo com o MP. Se for de custódia, já prepara os argumentos prévios da defesa que justifique ali a soltura. Tá entendendo, gente? Ah, Michele, mas é fácil para você falar, você já tem experiência, então você consegue até improvisar. Para você também é fácil. Basta que você adquira conhecimento, como você está fazendo aqui hoje. Basta que você conheça como funcionam as audiências, que também vai ser fácil para você. Tá bom? Nós passamos aqui pela primeira dúvida. Espero que tenha ficado esclarecida. Qualquer dúvida, vocês vão mandar aqui nos comentários, que a gente volta a falar sobre isso. Combinado? Galera, nós vamos passar para a segunda pergunta. E essa pergunta eu amei. Ela é direcionada especificamente para as pessoas tímidas. Vamos lá, eu vou fazer a pergunta, vocês vão entender. É possível melhorar a persuasão nas audiências para as pessoas tímidas? É sim, gente. E também para quem não é tímido. Michele, o que é persuasão? Aquele poder de persuadir, né? É o ato de convencer. Significa fazer com que a outra pessoa acredite ou aceite uma determinada ideia que você está colocando ali. Isso é o poder de persuasão, né? Nós costumamos dizer, gente, que é o maior poder dos advogados e das advogadas. É o maior poder que nós temos aí, é esse dom da palavra. Quando a gente fala, ela tem o dom da palavra, é porque tem o poder da persuasão. Tem o poder ali de convencimento, sabe? De conseguir aquilo que se procura obter. É uma habilidade, e eu posso dizer para vocês que é uma habilidade crucial para a nossa profissão. Eu acho que para todos os profissionais jurídicos aí, como um todo, né? E principalmente para as audiências. É importante que você tenha esse conhecimento aí aprofundado do caso, conheça as teses do processo, estou falando disso de novo, para se utilizar desse poder, né? A compreensão completa aí dos detalhes do caso permite que você destaque aqueles pontos mais convincentes, os pontos mais relevantes durante a argumentação, e aí a sua argumentação ela tende a ser mais lógica, mais clara, mais objetiva. Quando você for apresentar o raciocínio, esse raciocínio tem que estar como, gente? Organizado ali na mente. Entende? Linguagem, independente de ser tímido ou não, gente, tem que ser uma linguagem ali mais acessível para quem está ouvindo. Nada de jargão, nada de palavras difíceis, tá? Os argumentos, eles têm que ser de pontos ali no processo que estão em evidências concretas mesmo, confiáveis. Tem que estar fortalecido de provas, de documentos, nos depoimentos, que já estejam também anexados ao processo, tá? Precedentes jurídicos relevantes, ok? Na hora de falar, não seja grosseiro, demonstre empatia, sabe, gente? Conexão emocional. A forma de nós construirmos empatia com todos os ouvintes que estão ali na audiência, principalmente com o juiz, que é o detentor da prova final, tá? Demonstre ali compreensão, consideração pelos aspectos emocionais daquele caso que você está defendendo. Ative a escuta ativa. Importante aqui, ó. Saber ouvir produz a reciprocidade. Importante aqui também, ó.
Crie uma credibilidade pessoal. Como assim, Michele? Com a prática, você vai perceber que o juiz, o advogado adverso, o serventuário, eles passam a te conhecer, tanto no aspecto bom como no mal, e você a conhecê-los. É importante, então, que você reforce a sua credibilidade pessoal, sabe? Conduta profissional adequada, honesta, demonstrando conhecimento técnico, comportamento ético, tá? Outra coisa, principalmente para quem é tímido aí da pontualidade da pergunta. Postura. A postura, ela é extremamente relevante. Postura confiante, contato visual, gestos apropriados, tá? Outra coisa, antecipe os argumentos do adversário. Se a primeira fala ela for a sua, você vai antecipar os argumentos dele para você ter o controle da situação. Se a sua fala for depois, você vai refutar os argumentos da parte adversa. Entendeu? Temos que adaptar, gente, a nossa fala ao público que vai nos ouvir. A gente vai conhecendo ali o juiz. No caso do júri, é importante conhecer o júri, o jurado, saber quem são. No caso civil, a gente vai entendendo ali, conhecendo quem são as partes, o promotor de justiça, tá? E aí, conhecendo, a gente consegue adaptar a nossa fala a essas pessoas, considerando ali as perspectivas, as preferências de quem está envolvido, de quem são os ouvintes, tá bom? Meus vencedores, melhorar a persuasão em audiência é essencial. E essas dicas aí, em resumo, né? Acredito que vão ajudar muito. Antes de qualquer audiência, conheça sim o juiz, conheça o júri, os advogados envolvidos, né? Ali da parte adversa. Saiba as suas preferências, seus históricos, suas opiniões, que aí você consegue adaptar as estratégias da sua persuasão. Entendeu? Isso pode aumentar a eficácia da sua audiência em até 40%. Promove aí uma defesa mais sólida, se você está pela defesa, ou uma tese mais convincente, se você está pelo autor, por exemplo. Ok? Vamos finalizar essa segunda pergunta para a gente, então, iniciar a terceira, que eu achei também espetacular, tá? A seguidora, ela perguntou assim, a senhora fala de controle. Como o advogado tem controle da audiência? Eu falei muito isso nos episódios anteriores. Quem não assistiu, vai lá assistir, viu, gente? Ter esse controle da audiência é saber conduzi-la. Levar essa audiência para onde a gente quer que ela chegue. Para onde você quer chegar, você vai levar a audiência para esse ponto, para esse lugar. Na audiência de instrução, por exemplo, a gente alinha ali a tese, tanto do cliente como da parte adversa, já falamos sobre isso. E prepara as perguntas como, gente? Previamente. E aí, na condução das perguntas, você vai direcionando as respostas para o fato que você quer provar no processo. Aí eu escuto por vezes assim, Michele, eu não tenho controle da testemunha da outra parte. Muitas vezes ela já chega lá com o intuito de mentir, de falsear a verdade. Pode ser que você tenha. Mas como? Pega a testemunha na mentira. Se for o caso, suscite falso testemunho. E após a audiência, ofereça a prova do falso testemunho. Tá? Faça perguntas que ela se contradiga. Meus vencedores, o advogado, a advogada é a chave fundamental das audiências. E eu reitero que consegue ter esse controle do objetivo que se quer alcançar. Mas para isso a gente tem que conhecer a audiência, conhecer o que vai realizar, o rito, a tese do processo, se preparar para ela. A audiência ela só é complicada se nós, advogados, colocarmos essa complicação. Por meio aí de despreparo, de falta de conhecimento. Mas é super possível que a gente tenha esse controle com essas técnicas, tá?
Eu sempre falo para vocês, vou reiterar em todo episódio, que o conhecimento ele é libertador. Ele nos ensina o nosso limite, ao mesmo tempo que ele nos dá asa para altos voos, tá? Há ainda quem se iluda que é o juiz que tem o controle da audiência, mas na verdade o magistrado ele conduz o ato. É um ato solene, é um ato que tem rito, tá? Então o juiz ali, enquanto presidente daquele ato, ele realmente conduz, mas quem controla é o advogado, que está ali na produção de provas e consegue levar essa audiência para onde ele quer que ela chegue. O rito ele é descrito em lei. Esse rito ele é de determinada forma e o rito não se pode fugir do rito da audiência que a lei já determina. Ter controle é levar o objetivo que se pretende. Essa é a diferença, tá? Se for uma audiência de justificação, por exemplo, o controle da audiência pode estar completamente na mão do advogado ou da advogada. Provar o fato que se pretende ser reconhecido liminarmente. Gente, eu já fiz audiência virtual de justificação em porta de fazenda invadida, no caso de ação possessória. Quer uma prova maior do que essa? Ganhamos liminarmente. Tá entendendo, gente? Quem vê cara não vê corre, hein? Quem vê cara não vê corre. Nós sabemos aí os perrengues chiques e não chiques que nós passamos aí, tá? Gente, mas o nosso trabalho, ele não precisa necessariamente ser árduo, viu? Nós conseguimos facilitar a nossa atuação profissional, a nossa advocacia, tendo conhecimento prévio. E o estudo está aí para isso, tá bom? Tem situações que a gente acha que é árdua, mas é o ponto-chave com conhecimento que a gente consegue alcançar, tá bom? Nós vamos agora para a nossa penúltima dúvida, que eu também achei assim, outra que eu achei incrível, achei uma dúvida assim muito pontual, e eu falei, eu preciso levar essa para eles, porque eu acho que é o problema da maioria dos advogados. Como que lidamos com nervosismo na audiência? E aí, gente, é ou não é um dos maiores problemas que enfrentamos? Lidar com nervosismo é bem desafiador, é fato, para muitos advogados, muitas advogadas, mas novamente eu vou falar para vocês, meus vencedores, a necessidade da preparação minuciosa. Estar bem preparado sobre os detalhes do caso pode aumentar a confiança e reduzir a ansiedade. Eu ensino os meus mentorandos práticas, técnicas, né, de respiração. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, elétrica, por vezes nervosa, né? E muita gente não percebe, nem o juiz. Eu lembro uma vez que a juiz ela falou assim, que eu me mantenho muito controlada nas audiências. E eu tô lá, gente, querendo matar mas não transpareço. A mesma coisa nas sustentações orais. Por vezes minha perna tá tremendo, eu tô muito nervosa. Para quem está assistindo, eu tô linear. Como, Michele? Como que isso é possível? Técnicas de respiração ajudam muito, tá? Reduz aí os níveis de ansiedade. Temos também exercícios de meditação, ajuda a manter calma, uma clareza mental, né? Fala sério, Michele. Isso aqui é uma aula jurídica, não é uma aula de yoga. Meus advogados, minhas advogadas, ter controle emocional bem estabelecido é primordial para a advocacia, tá? Temos que juntar aí muitas vezes ao yoga mesmo para dar certo, tá? Não me matem com essa dica aqui, não me matem. Mas atividade física aos sedentários pode ajudar a liberar a tensão e ansiedade acumulada.
Quanto à audiência, aos pontos específicos da audiência, a gente tem que ter uma visualização positiva ali do contexto. Se a gente já chegar lá, achando que não vai dar certo, isso é uma excelente forma, né, gente, de aumentar o nervosismo. Então, a gente tem que visualizar a audiência sendo bem-sucedida, tem que visualizar um desempenho confiante ali. Isso ajuda muito a aumentar a autoconfiança, tá? Não é hora de pensamentos negativos, não é. Fazer um exercício ali para estabelecer um diálogo interno positivo, substituir esses pensamentos negativos por afirmações positivas, ok? Ter uma mentora ajuda muito vocês no compartilhamento de preocupações, oferece aí perspectivas que vocês não estão visualizando, que às vezes esse medo, esse nervosismo é por questões que não deveria existir, esse medo, esse nervosismo, tá? Eu tenho muitas dicas, gente, muitas dicas para compartilhar com vocês, mas isso vai ficar para um outro momento, porque aqui não cabe tudo. Tem técnicas que eu ensino para os mentorandos sobre controle de estresse. Ah, e sabe o que é legal também? Rapidinho aqui. Desenvolver um ritual da pré-audiência. Estabelecer uma rotina antes da audiência que cria uma sensação de controle e de preparação. Isso é bem legal também, tá? Embora eu diga aí que pensamentos positivos, eles têm que existir, eu mantenho essa instrução, a gente também tem que manter uma expectativa realista, tá? Não é negativa, é realista. Sabendo aí quais são os ônus, os bônus que podem derivar dessa audiência. Já ir com esse conhecimento para não ter uma frustração. Não é para focar no futuro, gente. Não fica pensando, mas e foca no momento presente, se concentra ali no que está acontecendo naquele momento, tá? Até porque você precisa se concentrar na audiência. Para você ter aquele controle que eu ensinei lá há uns minutinhos atrás, você precisa focar na audiência. Então, ficar pensando durante a audiência em situações futuras não vai te ajudar, vai te atrapalhar, ok? Conexão com o público. Tenha essa conexão com o público que você está falando. Mesma coisa da dica anterior, gere uma empatia aí com o juiz, com os advogados. Isso tira aquela sensação de isolamento e traz uma sensação de pertencimento. Você pertence àquela audiência, então você fica menos ansioso. Faz com que você crie uma familiaridade com aquele ambiente, tá? Olha os colegas me matando aqui de novo, que eu pensei em mais uma. Eita, só porque eu falei que não ia dar tempo de falar tudo. Olha só. Evita o café. Gente, é sério. A cafeína, ela aumenta a ansiedade e isso pode atrapalhar. Então, ali antes da audiência, evita o café. Pelo menos o café exagerado, tá? Aceleração do coração não é a hora para isso, ok? E a gente não quer nada que atrapalhe na hora da audiência, tá? Lembra da postura confiante que falamos também? Não esquece dela. Linguagem corporal é muito importante para transmitir uma sensação de controle, mesmo quando os nervos estão aí, ó, à flor da pele, tá? Tem muitas outras dicas, gente, muitas outras, mas a gente vai deixar para conversar no curso, porque senão realmente esse episódio vai ficar muito grande e aí vocês não escutam a última, porque a última pergunta, claro que eu deixei o melhor para o final, né? Cerejinha do bolo, eu deixei para o final. Então, vamos para ela. Como lidar com as perguntas difíceis ou surpresas do juiz? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, gente, juiz não faz pergunta difícil. Juiz questiona questões jurídicas, tá? Só é difícil para quem não tem conhecimento.
É diferente de abuso de poder, tá, gente? Aqui nós temos que olhar sobre duas óticas, ok? Nós vamos abordar aí primeiro a primeira ótica, depois a gente fala sobre o abuso de poder, tá? O juiz, ele indaga, sim, um advogado sobre várias questões preliminares ali. Depoimento pessoal da parte, se a testemunha foi intimada, se aquela abordagem ou determinada pergunta tem prova anexada nos autos. Muitas dessas perguntas, elas são desafiadoras, eu sei. E nesse temor, nesse desafio, pode acabar causando no advogado uma reação repulsiva e, por vezes, agressiva. Primeira coisa é manter a calma, tá? Compostura, evitar aí reações emocionais impulsivas, ouvir atentamente. Se necessário, peça para o juiz repetir, tá? Isso vai fazendo você assimilar ali o que ele está requerendo, o que ele está questionando. Certifique se você compreendeu completamente aquela pergunta antes de responder. Não precisa responder na lata, tá? Na dúvida, peça esclarecimento. Se a pergunta não tiver ali objetiva, peça educadamente que ele esclareça a pergunta. Se necessário, que ele reformule a pergunta. Michele, mas a pergunta é muito complexa. Se ela for muito complexa, o que eu faço? Mantenha o controle da audiência. Aí, o que você vai fazer, meu vencedor, minha vencedora? Você vai formular a pergunta com as suas próprias palavras. Que assim você verifica se é aquilo mesmo que ele está querendo. Se é isso que o magistrado tá ali solicitando, né? Se você não souber a resposta, seja honesto. Peça auxílio para o próprio magistrado. Ele possui, gente, o dever de mútua cooperação. É um dever que está disposto lá no artigo 6º do CPC. E por muitas vezes, quando nós somos educados com os magistrados, eles ajudam numa boa, tá? Se for algo ali que você não pode fornecer na audiência, peça para ser fornecido posteriormente. Não tem problema, prazo de 5 dias. Só você solicitar esse prazo para o juiz e ele vai te conceder. Tá bom? Você não precisa simplesmente ouvir e pá, tá, o juiz está mandando. Pare, respire, pense, assimile. É diferente de um abuso de poder, tá? Isso torna a questão muito mais complexa. Num caso de abuso de poder, você vai precisar se impor, citar leis, se for necessário, precedentes, se apoiar aí numa questão mais jurídica, mais técnica, evitar divagações que desvia ali o foco da questão e também pode vir a te enfraquecer. A sua argumentação numa situação dessa, ela não pode ser longa, ela tem que ser pontual, tá? Sempre com ajuste de postura, eu falo muito disso para vocês. As respostas, elas têm que ser objetivas e concisas. Nada de especulação, de suposição, tudo com respeito. Você mantém o respeito, senão você perde a razão. E quando a gente mantém o respeito e o equilíbrio da voz, a gente desequilibra o abusador, tá? É um tema bastante complexo, eu sei. A gente tem uma aula só para isso. Nós vamos deixar aí para uma outra oportunidade, mas deu para vocês entenderem aqui. Eu acho que eu fui bem específica, bem objetiva aqui para vocês poderem entender, tá bom? Dia 7 de novembro, nós vamos aprofundar esses temas. Nós temos o evento Dominando as Audiências. Gente, é gratuito, é online, não tem desculpa nenhuma. Nós vamos abordar temas sobre medo, oratória, imposições, preparação, muito conteúdo sobre audiência, tá bom? Acompanhe nossos próximos episódios. Toda segunda-feira eu estarei postando aqui
dicas como essa, acompanhe também lá no Instagram, porque adquirir esse conhecimento só depende de você. Bora vencer?